Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Thalita Camose e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou um pouco sumidinha, faz um tempinho que eu não posto vídeo, mas eu voltei com um motivo muito especial. Pra falar, é claro, de ninguém mais, ninguém menos do que o RBD. Eu, como uma RBD maníaca, estou aqui pra falar com vocês sobre a banda, sobre a novela, fazer um unboxing, como vocês já devem ter visto na thumb do vídeo, e tirar todas as suas dúvidas, fazer uma review aqui com vocês, tipo, do que eu achei, e falar do show também. Porque sim, meus caros, eu fui no show, mas calma aí. Vamos contextualizar, vamos voltar do início. Vamos voltando no início. E o Rebelde iniciou, o RBD, na verdade, a banda mexicana RBD, iniciou através da novela Rebelde. Lá em 2005 passava no SBT, mas ela foi transmitida originalmente em 2004 pela Televisa. Só que a Rebelde que a gente conhece, a Rebelde mexicana, não é a original. A original mesmo é a Rebelde argentina, que é a Rebelde Way. Ela foi criada pela Cris Morena em maio de 2002 e encerrou após 2 temporadas em dezembro de 2003. Era composta por 4 integrantes, sendo eles a Mia, a Marisa, o Pablo e o Manuel. Eles que vão ser originalmente a nossa Mia, a Roberta, o Miguel e o Diego. Bom, mas na época, né, o original eram só 4 integrantes principais. A história é a mesma, é de adolescentes, né, jovens que vivem em um internato particular, né, o Elite Way School. A trama maior é de jovens que vivem nesse internato, têm brigas com os pais, estão se redescobrindo, né, passam por algumas polêmicas, por isso mesmo, sabe? Eles estão crescendo entre si, são amigos, têm amores, enfim. Só que é muito mais do que coisas de adolescente. Tratam sobre violência, assédio, bullying, transtornos alimentares, enfim, sobre álcool. É uma novela que é muito importante até nos dias de hoje, a gente vê e revê, porque ela foi Bem polemicalizada, né? Nem sei se essa palavra existe, mas enfim. porque quando a gente via, quando era mais nova, a gente era muito criança pra entender, tipo, a loucura que era. Tipo, a gente vai rever agora, a gente fala, uou, não acredito que quando a gente assistia isso e, tipo, achava natural. Porque não é exatamente essa, a novela traz exatamente isso. Pra gente ver o quão, coisas assim, a gente vê coisas tóxicas, né? Que a gente tem que acordar, tipo, pra a gente acordar e ver que essas coisas não são legais, tipo, são mais pra tentar, né, alertar as pessoas, enfim, dos perigos e tal. Mas a novela também tinha a banda, né? Sim, a novela original Rebelde Way também tinha uma banda, porém ela não foi tão estourada quanto a do México. A novela original tem a mesma temática, tem a mesma história, tem o fato do ter o Manuel, que ele vai pra escola, né, pra se vingar do Sr. Colucci, acaba se apaixonando pela filha dele, que é a Mia, que a gente conhece, né? E, enfim, tramas da vida, os tramas de novela mexicana que a gente adora, enfim. Percebendo todo o sucesso que o Rebelde Way fez na época na Argentina, a Televisa decidiu fazer a versão mexicana, que é a que conhecemos, que foi escrita pelo Pedro Damián e dirigida pelo Juan Carlos Muñoz, Luis Pardo e Felipe Nájera, que é a que conhecemos hoje em dia. A novela Rebelde Way, a original, acabou em 2003, e em 2004 a novela mexicana foi exibida pela primeira vez no México, né? No Brasil ela chegou em 2005, foi transmitida pelo SBT e virou imediatamente um fenômeno entre os adolescentes e crianças da época. A novela teve algumas mudanças, como os integrantes. Antes eram 4, agora são 6 principais, que é a Roberta, a Mia, a Lupita,
o Diego, o Giovanni e o Miguel. É a novela que a gente conhece hoje em dia, né? Que são 6 integrantes. A história é a mesma, uma única coisa que muda é essa parte dos integrantes e talvez um pouco da trama em si. Eu não assisti a Rebelde Way, eu só assisti alguns episódios, então eu não lembro muito bem de como que era. Mas pelo que eu li, dei uma pesquisadinha, é basicamente a mesma coisa, só muda, tipo, pra se adequar mesmo ao país, entendeu? Tipo, mais pra frente, com o sucesso do Rebelde Mexicano, também teve o Rebelde Brasil aqui, e tinha algumas coisas pra mudar, assim, tipo, do Brasil, sabe? Mudou alguns nomes, né? Que, se eu não me engano, era a Roberta, o Diego, a Alice, o Tomás. Gente, não lembro. Socorro! Eu vou dar uma pesquisada. Daí eu vou deixar aqui pra vocês que, aliás, eu gostava do Rebelde Brasil, eu confesso. Eu gostava muito da Água Blanco, da Sofia Abrão, gostava do Mikael, gostava muito do Chay. Nossa, o Chay! Gente, eu sou muito fã do Chay. Inclusive, eu sei do Chay. Enfim, eu estou me delongando aqui, indo pra outros lugares, mas é só pra explicar pra vocês, né, que teve outras versões, né, não foi só a mexicana que imitou a argentina, não, teve outras versões depois. Então, mas a história é a mesma, só muda um personagem ou outro, um nome ou outro, enfim. E vocês me perguntam, tá bem, Thalita? Ok, a gente entendeu que o Rebelde surgiu, como que surgiu e tal. Mas e a banda? Então, a banda... Lembra que eu falei que a banda surgiu a partir da novela? Pois é. A novela, a gente já explicou como funcionava e tal. E a banda surgiu na novela. Se eu não me engano, era o Diego, que era o que gostava de música, tinha uma paixão por música, e o Nico, que decidiram criar a banda. O Nico, acho que tinha um primo que era empresário. Eu não lembro exatamente, porque faz tempo que eu assisti a novela. Aliás, eu tenho que reassistir. E, se eu não me engano, foram eles que decidiram criar uma banda pra começar a tocar, só que às escondidas, porque os pais deles não poderiam saber, que eles não aprovavam. Então, eles resolveram fazer tipo uma audição pelo colégio. E eu lembro disso porque a gente tem a cena icônica, né? O meme icônico da Lupita cantando pro Diego. Que virou um meme, né, gente? Dublagem brasileira, perfeita, maravilhosa, zero defeitos. E também tem a parte da Roberta, que ela canta Fuego. E, enfim, tem algumas audições feitas pelo colégio. Daí eles criam uma banda. Só que a banda não é a formação original que a gente conhece hoje. Não eram 6. Eu tenho até anotado aqui, porque eu não lembro. Era a Roberta, a Lupita, o Diego, o Giovanni, o Miguel, o Nico, o Tomás e a Celina. Daí mais pra frente, o Tomás acabou saindo, o Nico ficou como empresário e a Mia substituiu a Celina. E acabou que a Celina acabou saindo e a Mia ficou de vez no local. Daí virou a formação original que a gente conhece hoje. Como o RBD, a banda, assim, cresceu tanto, ganhou tanto público, assim, na novela, ela foi pra fora das telas. Sim, a novela, tipo, acabou em 2006, com 3 temporadas, e o Rebelde, o RBD, né, porque o Rebelde era novela. RBD é a abreviatura de Rebelde, que é o nome da banda. Durou até 2008. Então, tipo, foi 3 anos depois que a novela acabou. Eles ainda estavam fazendo sucesso. E foi um sucesso estrondoso, gente. Não foi, tipo, qualquer coisinha, não. Foi um fenômeno mundial. Eles venderam milhões de discos, gravaram várias músicas, fizeram turnês, shows pro mundo inteiro, conquistaram muitos fãs. Tanto que quando eles decidiram encerrar, tipo, foi um choque pra todo mundo. Vocês não têm noção. Eu mesma, eu tinha uns 8 anos quando eu comecei a assistir o Rebelde. E uns 11 anos quando eles encerraram. Então eu era muito criança, sabe? E eu lembro que, tipo, foi um surto coletivo. Foi bem... Todo mundo ficou desolado.
principalmente eu. Não eu específico, gente, para. É que eu, na época, não conseguia ir no show, né? Eu sonhava, claro, toda criança sonha em conhecer e ir no show da sua banda favorita, mas eu, na época, não consegui ir no show. E foi, tipo, desolador pra mim, foi triste mesmo. Eu tô lembrando aqui de como foi, eu vou ficar emocionada, porque imagina, pra uma criança que era menor de idade, os pais não têm muitas condições financeiras. A banda que você sempre sonhou, que você era fanática, gente, eu tinha tudo. Eu tinha revista, eu tinha álbum de figurinha, eu tinha CD, eu tinha DVD, eu tinha absolutamente tudo deles. Tinha posters, né? Eu tenho até hoje. Eu tenho até a boneca da Roberta. Ai, meu Deus, ela não ficou aparecendo. Mas eu tenho até a boneca da Roberta, né? Que é a que eu mais me identificava quando eu era criança, eu mais gostava dela. Tem a boneca da Roberta. Tipo, isso daqui é de criança, gente. Daqui deve ter uns 10, 15 anos, por aí. Eu sempre fui fanática deles. Então, o que é pra vocês dizer pra uma criança que a banda dela, que ela sempre amou, não existe mais? Tipo, eles vão cancelar, vão se desfazer e cada um vai seguir o seu caminho. Acabou, Rebelde? Acabou. Eu tinha ficado bem triste, sabe? Então, foi um momento complicado. Bom, mas enfim, né, gente? Tudo bem, a gente tratou na terapia depois. A gente assistiu o DVD, o Live in Rio, que foi fantástico. Gente, foi a obra-prima que eles deixaram pra gente antes de desfazer a banda. Então, tudo bem, tá ok? A gente viveu isso. A gente lidou com isso e os anos se passaram, enfim. Ok. Daí, meu povo, imagina o que é, depois de 12 anos, 12 longos anos, em 2020, plena pandemia, ter um anúncio que o RBD, a banda, meus amores, iam voltar. Cara, assim, a banda voltou. Em 2020, eles fizeram uma live, só que só foram 4 integrantes, não foram 6. O Poncho não faz mais parte do RBD, ele deixou claro que ele seguiu a carreira dele como ator, e o RBD ficou no passado. Tipo, pros fãs, é claro que é uma notícia muito triste, mas tudo bem, a gente entendeu. A Lucy também na época não dava pra ela participar. Acho que ela tava grávida na época, eu não lembro. E ela não ia conseguir participar. Mas a Anaí, a Maite, o Christian e o Christopher, eles decidiram fazer uma live. Isso já foi um momento icônico, né? Isso já foi tipo, mentira, depois de 12 anos você vai de volta. Até as esperanças começam. As esperanças, sabe? Aquelas que elas não estavam mortas, né? Porque a esperança é a última que morre. Elas não estavam mortas, elas estavam tipo descansando por um tempo. Elas voltaram. Gente, o Rebelde vai voltar, o RBD vai voltar. Aí começa, né? O surto, imagina. Começou o surto. Aí o caos foi instalado, né? Porque depois disso começaram a aparecer fotos deles juntos. Tipo, o que eles estão planejando, hein? E em 2023, no ano passado, em janeiro de 2023, foi anunciado o que a gente esperava por tantos anos. O RBD ia voltar a fazer shows. Sim, ia ter uma turnê mundial de despedida. E eles iam passar pelo Brasil. Óbvio que eles iam passar pelo Brasil. E tipo, pronto. A garotinha de 11 anos que não tinha dinheiro pra ir no show do Rebelde, agora tem 26 anos, gente. Por um momento eu esqueci quantos anos eu tinha. Tem 26 anos e vai conseguir ir no show. Eu falei, pá! Nossa, surtos, euforia, comemorações. Gente, isso não foi só comigo, tá? Isso não foi só comigo, porque foi um surto tão grande, que foi uma loucura pra comprar esses ingressos. Uma loucura pra comprar esses ingressos. Vocês não têm noção da loucura que foi.
era tipo, correria pra lá, site dando problema, site travando, e tipo, teve a pré-venda. E tipo, esgotou muito rápido. Tanto que eu pedi pra minha amiga comprar o ingresso pra mim na pré-venda, porque eu não tinha condições de comprar. Tipo, eu não tinha o cartãozinho lá pra dar pré-venda. E foi complicado. Eu tentei depois entrar, tipo, a venda geral pra comprar. Mas sim, era impossível. Era impossível. Mas graças a Deus, nossa, como a esperança é a última que morre, a gente tem que ter fé. Não pares nunca de sonhar, tá? Essa é a frase, tipo, pra mim que eu ainda vou tatuar ela, gente. Eu ainda vou tatuar porque é uma coisa, tipo... Gente, é minha música favorita, né, da Dulce. E é uma coisa, tipo, muito real, sabe? Quem ia imaginar que eu iria conseguir um ingresso para um show do Rebelde? Depois de tantos anos. E quando a minha amiga conseguiu comprar pra mim, ela falou, eu fiquei tipo, você tá de sacanagem, né? Como assim? Nossa, gente, eu chorei tanto. Eu só de lembrar que eu tô me emocionando porque eu tô lembrando, tipo, do desafio que foi. Eu tô lembrando do desafio que foi pra chegar até aqui. E não é uma coisinha boba. Não é uma coisinha passageira. Não é tipo só um show. Foi o show que eu tanto esperava, tanto esperei, tanto sonhei desde criança. Sabe quantos momentos eu me imaginei no show? Vocês não têm noção, gente. Ai, desculpa, gente. Depois da loucura que foi para o ingresso e tal, gerou muita loucura mesmo, gente. Vocês não têm noção. Gente, e quando comprou o ingresso, não acabou a loucura, tá? Tipo, o show era em novembro, tinha gente em setembro já nas filas. Nas filas, tipo, tinha gente de barraquinha, acampado mesmo na fila. Pra entrar no show, eu falei, você tá louco? Eu comprei a pista Prime, né? A VIP, né? A Prime, tipo, pra ficar lá na cara deles. Comprei. E tipo, eu falei, meu Deus, será que eu ainda vou conseguir ver mesmo? Porque tem gente acampado. Tem gente acampado já. Eu falei assim, ok, beleza. Daí eu fui no show, mas antes de chegar lá, é claro que teve uns dias ainda pra me acostumar com a ideia, tipo, sabe, ainda não tava acreditando que eu ia no show, que eu ia realizar isso. Daí eu fui, quando chegou em novembro eu fui. Só que, gente, espera, porque vocês não estão entendendo. Na época do show do Rebelde, teve uma senhora que resolveu fazer show também. Aqui no Brasil, sabe quem era? Taylor Swift. Taylor Swift. Tipo, o show do Rebelde foi em dia 18 de novembro em São Paulo. O show da Taylor foi dia 17 no Rio. E eu, a louca que foi, eu estava lá. Você sabe a loucura que foi esses dias? Vocês não estão me entendendo. Foi minha primeira vez em São Paulo. A minha segunda vez no Rio. E eu ainda fui no show da Taylor e do Rebelde. Na mesma semana. Vocês estão entendendo isso? Porque eu até hoje não consigo entender o que aconteceu. Mas enfim, a gente fala do show da Taylor em outro vídeo. É história pra outra vez aqui. Se vocês quiserem eu conto também como foi. Mas aqui o foco é o RBD, né? E a gente já tá com quase 1 hora de vídeo. Como a gente é sofredor demais. No dia que eu fui no show, lembra que eu disse que eram só 4 integrantes? Eu esqueci de dizer pra vocês. Mas se tornou 5. Porque a Dulce aceitou ir no show, fazer a turnê. Então, em vez de 4, ia ser 5 agora. E a Dulce, né, como vocês podem perceber pela Roberta aqui, ela era a minha personagem favorita, até porque eu amo todos igualmente, gente, por favor.
sem escolher um aqui. Mas a Roberta era a que eu mais me identificava quando eu era criança, porque ela era literalmente rebelde. Ela era rebelde mesmo, ela era impulsiva, ela decidida, ela não deixava ninguém mandar nela. Ela era ela mesma, sabe? E eu gostava, tipo, da personalidade forte dela, eu gostava dela. Então, quando eu descobri que ela ia estar também, eu falei assim, pronto, eu tenho que ir. Já tá a Mia, já tá a Lupita, já tá o Giovanni, já tá o Diego. Cara, a Roberta tá. Só ia faltar o Minho. Eu falei, pronto, tem que ir. E no dia do show que eu fui, né, voltando, né, no dia que o show que eu fui, eu tinha ido no show da Taylor no dia 17. Aí, eu peguei um ônibus de manhã no dia 18. Cheguei em São Paulo, porque no dia 18 tinha o show do Rebelde. Tipo assim, foi um do lado do outro. Foi uma loucura. No ônibus vindo pra São Paulo, eu fiquei assim. Eu fiquei sabendo que a Anaí tinha passado mal. Gente, a Mia Colucci tinha passado mal. Que ela tava doente e que ela não ia conseguir ir no show. Daí pronto. O desespero bateu. Gente do céu, vocês não estão entendendo. Foi um desespero, mas um desespero tipo, uou. E agora? Vai cancelar o show? Será que só ela não vai? Será que ainda vai ter show? E o clima? Como que vai estar? Porque, tipo, é a Anaí. Eu fiquei desesperada. Imagina, tava tipo no ônibus indo pra ir me arrumar pra ir no show. Falei assim, como assim? Mas ok, tudo bem, não entendi, eu fiquei muito revoltada. Tanto que eu gravei um vídeo muito puta mesmo. Fiquei revoltada pra caramba. Porque, né? Mas tudo bem. Eu falei, não, isso não vai me abalar. Eu ainda vou ver eles, eu ainda vou ver 4 dos 5, tá ótimo. Eu ainda vou ver. E daí eu cheguei. Daí quando eu cheguei, foi essa loucura, eu me arrumei e tal. Eu tinha... detalhe, tá? Eu tinha ido pra São Paulo sozinha. Eu tinha ido pro show do Rebelde sozinha. Eu conheci umas pessoas que iam, tipo... Tem um grupo que eu tava antes, que era, tipo, pra pessoas que iam sozinhas também. A gente criou um grupo, eu fiz amizades, foi muito incrível, foi legal isso. E eu criei uma amiga muito legal, que eu amo muito, que eu gosto dela demais. Depois a gente ficou uma semana em São Paulo conhecendo tudo, né? Que era a primeira vez que eu tava em São Paulo. Enfim, foi um momento muito legal. E como vai ser um show sem a Anaí? Mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu continuei. E eu me arrumei. Eu fui meio que caracterizada igual a Dulce. Eu vou deixar a foto aqui. E foi incrível. Eu vou deixar os vídeos do show também e tal. Foi uma sensação tão... Uau. Quando eu fui no show, a Anaí não tava, né? Mas foi um show único. Porque era a minha primeira vez vendo a minha banda favorita, depois de anos. E teve momentos ali que não tinha como serem outros.
trocaria por nada. Gente, sério, sabe um momento que a gente sonha? E quando acontece, parece que a gente ainda tá sonhando, porque é tão real, é tão vibrante, é tão mágico, tão lindo. Falamos sobre o Rebelde, falamos sobre o RBD, né? Falamos como surgiu, o quão fenômeno eles são. Falamos sobre o show, que foi magnífico. Agora chegou a hora de falarmos sobre a Mattel. A Mattel, vendo todo esse estrondo, essa muvuca, essa bagunça, esse surto que o RBD causou com sua volta, óbvio que eles não iam ficar parados, né? Eles resolveram lançar o kit de Barbies do RBD. Lançaram um kit que vem os 5, né? Vem com os figurinos do show, que é lindo, 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 lindo. E lançaram também as bonecas separadas, né? As meninas, as Robertas, olha. As Robertas, as Mias, as Lupitas, tipo, separadas. E com as roupinhas com o uniforme, né? Com o uniforme do Litway. E eu comprei. Eu queria o kit, né? Com os 5, obviamente. Mas tava um pouquinho caro quando eu fui ver. E infelizmente eu ainda não sou rica, né? Vocês vão me ajudar nisso, a gente vai ficar rico juntos. Mas enquanto isso ainda não chega, eu comprei. Eu tive que escolher, eu tive que né? E como que eu sempre me identifiquei mais com a Roberta, então, sem mistérios aqui, eu comprei a Roberta. E agora a gente vai abrir juntos! A gente vai abrir juntos. Porque, gente, sem desculpa. Não, peraí. A gente vai abrir ela da caixa, né? A gente vai tirar ela da caixa. Porque eu não vou vender eles. Eu não vou vender ela vai ser minha pro resto da vida, igual a minha boneca aqui, né? Que eu tenho ela há uns 10 anos ainda aqui, então, enfim. A gente vai ver. A gente vai abrir ela, a gente vai fazer um unboxing dela. E falar algo que eu achei e tal. Que eu não vi. Eu já vi, né? Eu tirei ela da embalagem, mas eu não tirei ela da caixa. E ela está aqui. Uma coisinha só pra falar. Amazon. Que porcaria de embalagem é essa, Amazon? Que porcaria de embalagem é essa? Como você me traz uma Barbie lindíssima, tipo, nessa embalagem? Enfim, mas ela veio nessa embalagem. E ela tá aqui. Ela tá aqui. Essa minha lindinha. Só que, como eu disse, a embalagem dela é uma porcaria. Ela veio num saco. E a caixa ficou meio que danificada. Olha isso, gente. Tá toda amassada. Aqui, ok, né? Mas aqui, ela tá toda amassada. Eu fiquei tão chateada quando eu vi isso. Não tem nem como manter na caixa. Ela tá toda amassada. Mas ela veio, né? Ela chegou aqui. Tá lindinha. Eu vou filmar pra vocês depois, que agora tá no reflexo. Mas ela tá lindinha aqui. E vamos fazer um unboxing dela. Momento esperado, ela está aqui. Fizemos um unboxing dela, né? E vamos para as considerações finais agora. O que dizer dela?
Eu gostei muito do cabelo dela. Nossa, é gostoso, tipo, de passar a mão, sabe? E sedoso. Gostei do cabelo dela. E não é, tipo, aquele ralinho, né? Bem cheio. Gostei bastante. Ela é vinho. Só essa franja shade color aqui que é complicada, né? Mas tá tudo certo. O olho dela é lindo. Tipo, não é pixelado. Eu gostei bastante. É bem feitinho o rostinho dela. Ela é bem bonitinha. Ela tem um piercing que é desenhado, assim, tipo... ok, é tipo um jeito rebelde, sabe? Mas ela não me lembra muito a Roberta, confesso. A Dulce é muito mais bonita. Mas, gente, não me lembra muito a Roberta em si. Só é tipo uma Barbie ruiva. Com a roupa do rebelde. Eu acho que poderia ter aperfeiçoado mais ela. A saia, eu não gostei. Eu esperava mais da saia. Ela não é tipo um jeans, mas ela não é nenhum parecido com a saia original, né? Assim, ela me lembra muito a da Caixa, né? Parecida com a da Caixa. Só a saia mesmo, que não é muito parecido com a original dela. E o corpo dela, gente, o corpo da Barbie me incomodou muito. Porque é um corpo duro. É um corpo duro. Sabe aquela... Eu tinha muito aquelas Barbie que ela não era aquelas articuladas, mas é aquelas que faziam um crackzinho na perna. E ela tinha a textura da pele dela era mais meio borrachudinha. Não era dura. Não era tipo um plástico duro. Aquela eu gostava bastante. Ela não precisava, não era nem tão articulada, sabe? Que se mexia, que fazia um monte de gestos, enfim. Já essa daqui é dura. Tipo, eu acho que ela nem para de pé, né? Ela nem para de pé. Eu acho que nenhuma Barbie para de pé, né, gente? Enfim, eu tenho que comprar um negocinho pra colocar um suportezinho pra deixar ela de pé. Mas eu achei muito ruim que é duro, ó. Não tem nem articulaçãozinha na perna dela. Não tem nem articulaçãozinha. Eu achei ela bem dura. O corpo dela, assim, tipo, não é um dos melhores, sabe? Parece, tipo... Não gostei. A ideia que a gente quer da Barbie é que ela pareça ser real, né? A gente quer brincar como ela fosse de verdade. Então, eu achei, assim, que... Talvez porque a ideia seja uma Barbie de colecionador, não pra brincar, assim, de deixar ela quietinha na caixa e tal. Mas como vocês viram, a minha caixa tava toda amassada. Não tinha nem como eu tomar cuidado pra salvar a caixa. Eu abri de qualquer jeito mesmo, porque tava tudo amassado, tá? Não tinha como salvar. A culpa foi da Amazon. Quem manda colocar num pacote, gente, um saco. Não, mas enfim. Eu pretendo comprar os meninos ainda. Pretendo comprar o kitzinho. Ou pelo menos a Mia. Talvez a Lupita também. Eu quero muito comprar mais. Mas, assim, eu trocaria... Se eu fosse por mim, eu trocaria o corpo, né? O corpo dela, porque tá... Sério, duro. Tipo, bem duro o corpo dela. Não gostei. E eu trocaria a roupa também. Trocaria a roupa e vou ver se, tipo, posso fazer um short, talvez, da gente fazendo, mexendo no cabelo dela, fazendo um outro penteado nela. Se vocês quiserem, tipo, comprar uma roupinha, né, pra ela. E é isso aí, gente, não sei. Eu gostei, eu tô feliz com ela, porque ela marca um momento muito importante na minha vida, que foi ter ido no show, né? E por ser a personagem que eu mais me identifico, que eu tenho uma história, eu gostei bastante. Mas assim, tipo, nota, assim, de 10, talvez um 7. Acho que ainda tô sendo muito boa dando 7, tá? Porque Mattel, você poderia fazer muito mais do que isso. Mas ela é muito bonita, gente. Eu gostei. E é isso.
Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comente, compartilha. Manda pros amigos, pros inimigos, pra quem gosta de Rebelde, pra quem não gosta, pra quem nunca ouviu falar, enfim. Manda pra todo mundo, tá? E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou a Thalita Camozzi. Um beijinho, me sigam nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau!